dia a todos. Bom estar de volta em casa. 皆さんおはようございます。家に戻ってくるのは本当に幸いです。 Não estive no Congresso das Mocidades, nem estive no camping. Estive em Tangará da Serra. 私は青年の大会に行きませんでした。またキャンプにも行きませんでした。私はこのカーニバルタンガラダセハというところの教会に奉仕しました。 Tangará da Serra fica 230 quilômetros depois de Cuiabá. タンガラダセハという町は、クイアバの都市から270キロ離れたところにあるのです。230です。ごめんなさい。 Tangará da Serra foi uma cidade que ficou muito famosa na época do Olacir, rei da soja. Era um lugar onde estavam as fazendas de Itamaraty, foi muito divulgado naquela época. タンガラダセハというところは大豆がよくできて、ある政治家 オラシーという人の銀行社長が持ってた、大豆の土地が有名なところなんです。 A igreja em Tangará tem um pouquinho a ver com a nossa igreja, porque o irmão Sérgio e a Neuza eram membros da igreja quando mudaram para lá já um bocado de tempo atrás, no ano de 86. 1986年に、このボースケ教会のメンバーだった、野村セルジョさんと野村ネウザさんが向こうに移ったのです。だから、ボスケ教会とタンガラダセハの教会はつながっているのです。 São os pais da Karen que está aqui com a gente na igreja. 野村カレンさんのご両親なのです。ここにカレンさんが、メンバーとして働いています。 Também tem a ver com a nossa igreja, porque o pastor lá é o Carlinhos, que esteve conosco há alguns anos aqui. タンガラダセハの先生は今、前うちの教会に、一緒だったカーリング先生なのです。 Tivemos um tempo sim muito gostoso com a igreja, um retiro durante o carnaval na própria igreja. 本当に、素晴らしいひとときを集いました。ヘチーロは教会の中でやりました。 A igreja lá tem crescido bastante. あの教会は本当に大きくなってきました。 Pastor Carlinhos tem feito um trabalho muito bom. Ele é amigo, pai, pastor, colega de todo mundo. Então ele tem um ritmo muito intenso. Lembre-se do Carlinhos nas suas orações. カーリング先生は、友達であり、また お父さんのように働き、またあるいは先生、あるいは、一緒に歩く、人、そういうので、本当に自分の時間が足りないほどの、ご奉仕をなさっていますので、皆さんカーリング先生のことを祈ってください。 A igreja precisará nesse ano, no outro ano, começar um processo de estruturação para poder sustentar o crescimento e não só sustentar, mas começar a avançar ainda mais. Então ela vive esse momento importante de transição, por isso lembre dos irmãos, do Carlinhos, do Sérgio e da liderança da igreja nas suas orações. 教会がだんだん大きくなっていくのにつれて、どういうふうに教会が発達し、どういうふうに教会が動いていかなければいけないかといういろいろな、方針を今考えていますので、将来どうなるかということをリーダーたちで、考えています。そのために、野村セルジョさん、野村ネウザさん、またカーリング先生、またタンガラダセハの役員会を、お祈りに思ってください。 Por incrível que pareça, eu estou passando mais calor aqui em São Paulo do que lá. Lá estava quente, mas aqui parece que acenderam a fornalha aí bem alta. Nós estamos em dias bem quentes, né? E por incrível que pareça, lá
estava mais ou menos igual, só que lá é um lugar aberto, um lugar que venta bastante, estava chovendo bastante, então o tempo era mais ameno. 面白いのですけど、私はサンパウロでもっと暑いと思っています。みんなはアタンガラダ西岸の方が暑いとも思うかもしれないけど、風がいっぱい吹き、雨が降っていたので、サンパウロより涼しかったのです。E seguindo isso que a Lidinha e o Alex comentaram, esse mover de Deus no meio dos jovens é uma coisa que a gente tem visto, inclusive lá em Tangará, um grupo de jovens que estão se mobilizando, estão se preparando e crescendo, e estive com eles num acampamento em Panorama, agora em janeiro, depois os reencontrei, e foi muito bom ver que Deus tem feito uma obra na vida desses jovens e levantado ali, no meio do Mato Grosso, também uma mocidade ativa, firme no Senhor. ローボールの時間にアレックスさんと、リジーニャさんが明かしたように、神様は、青年の間でいろいろな技をなさっています。そのようにもタンガラダ制覇の青年たちの間でも神様が動いています。1月のパノラマキャンプで、そのある、タンガラの青年に会い、また再会しまし、今回参加して、その青年たちが本当に神様に熱心で神様の働きをしているのを見て、心から感謝いたしました。Lá em Tangará, num dos cultos, o irmão, um dos líderes, chama Newton, ele dirigiu o culto. Aí ele cantou uma música que eu acho que Carlinhos deve ter ensinado ele, mas tirou do baú. Ó, essa daí, Grande Senhor, é novinha perto dela, mas essa daí é antiga mesmo. ある礼拝に、ニュートンさんという司会者が一つの、曲を歌いました。リジーニャさんはグレンジという、曲が古いと言いましたけど、タンガラで歌った、歌はもっと古いのです。A música diz no refrão assim: há um lindo país onde existe amor, onde não há ódio nem dor, tal. É uma música de 1900 e tralalá, que é muito antiga a música. 本当に古い歌なのです。あるところに本当にきれい、素晴らしい国があります。そこには、愛ばっかりあって、痛みもない国なのです。Aí a música sugere que esse país é o céu, né? その歌はその国が、天国であることを言いたいのです。Aí depois eu disse assim: será que a gente tem que morrer para ir para esse país? Então todos nós vão querer morrer. 私たちは死ななければ天国に行けないのですから、そういう国にはみんな死にたがるでしょうと私は、遊んで言いました。Mas a palavra diz que o reino de Deus está entre nós e está dentro de nós. Ele não tem aparência geográfica, mas ele está aqui. Então nós já vivemos nesse lindo país. でも聖書は、神の、国は私たちの間にいます。私たちの中にあるのです。地図で見ることはできませんけど、私たちはそこに住むことができるのです。E esses dias eu tenho meditado um pouco sobre essa questão: como é a igreja dos nossos sonhos? で、私は最近、夢にある教会はどうなのでしょうと想像しています。Eu li um artigo há muitos anos atrás, mas muitos anos mesmo, que o articulista dizia assim, o tema dele era a igreja de Utópolis. ある記事を読みました。夢の教会という、題でした。Ele fala assim: Utópolis era uma cidadezinha assim, vai descrevendo como era Utópolis. その夢の町を、先に、話します。Pois ele diz, e lá na cidade de Utópolis tinha uma igrejinha, que era a igrejinha de Utópolis, e ele começava a descrever como que era essa igrejinha de Utópolis. で、その夢の町の中には、ある教会がありました。その教会を、その記事を書いた人が、いろいろ書くのです。
E quando a gente começa a pensar, relembrando isso, pensando, eu fiquei parando, meditando um pouco como é a igreja dos meus sonhos. その記事を思いながら私が想像する教会はどうなのでしょうかと考えました。 E como é a igreja dos seus sonhos? あなたが夢見る教会はどんな教会なのでしょうか。 Vamos fazer um parênteses aqui, a gente diz a igreja dos sonhos só vai existir nos céus. その私が想像している教会は天国でしか見えないと思います。 Nos céus está a igreja da promessa que Deus nos fez e nós nem imaginamos como vai ser o céu. A gente tem alguma ideiazinha quando textos bíblicos falam mais ou menos. Por exemplo, porque a gente não sabe o que é andar numa cidade de ruas de ouro, esse tipo de coisa. A gente não tem a menor ideia do que é um negócio desse tipo. Então a descrição do que fala dos céus, a gente não tem nem ideia de como que é. A igreja dos nossos sonhos é aquela igreja que a gente gostaria de ver realidade no nosso dia a dia. 夢で想像する教会は、天国であると思う人たちは、私たちが想像にもできません。聖書には、金でできた道路、そういうことを想像しても想像以上のものだと思います。でも私たちが今夢見て現実になってもらいたい教会は私たちが行きたい教会なのです。 E meditando nisso eu deparei com o texto de Lucas 7:13. それを考えながら私はルカによる福音書7章の13節を読みました。 Diz assim: vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse: não chores mais. ルカによる福音書7章13節。主はこの婦人を見て深い同情を寄せられ、泣かないでいなさいと言われた。 O texto todo fala do enterro do filho da viúva de Naim, do seu filho único. この箇所は、あるやもめ、ナインの町のやもめが一人息子を、亡くした、事情なんです。 Esse texto me chamou demais a atenção. Achei ele muito bonito e tocou muito meu coração. このテキストは私を本当に感動させ、私はこのテキストから学びをいろいろ学びました。 Jesus tinha uma capacidade de ver além do que a gente enxerga no plano razoável humano. イエス様は私たちがこの目で見るもの以上なものを見ていたのです。 Parece que Jesus enxerga lá dentro dos olhos das pessoas. イエス様は私たちの目の一番底にあるものを見てくださるのです。 Eu li o parágrafo todo e fiz uma mistura. Eu queria meditar com os irmãos nessa passagem de Lucas 7, de 11 até 17, nesse tema, a igreja dos meus sonhos. ルカによる福音書7章11節から17節の間の箇所を読みながら私たちの夢見る教会を想像いたしましょう。 Então o texto começa dizendo nos versos 11 e 12 que estava havendo um enterro do filho único de uma viúva e grande multidão acompanhava aquele enterro, provavelmente com um sentimento profundo de tristeza, porque era um momento de muita dificuldade para aquela mulher que perdeu o seu único filho. 11節から12節を読みますと、この町で本当に悲しいお葬式がありました。やもめの一人子が亡くなったので、大勢の群衆が集まり、その群衆は多分、やもめのことを考えながら本当に悲しんでいたと思います。 E Jesus então vai ter uma série de atitudes diante daquele quadro, e essas atitudes, no meu modo de entender, possuem boas qualidades da igreja com a qual eu sonho. イエス様はこの、
の箇所でいろいろな態度をとります。イエス様が取った態度を、見ながら、私たちの教会がどうなればいいのかということを学ぶことができると思います。Em primeiro lugar, a igreja dos meus sonhos é uma igreja que vê as necessidades das pessoas e conforta. 私たちの、教会は人が大変なところを通っているのを見て、その人たちの方向に行って助けてあげる、そういう態度を取るのです。Jesus vê aquela mulher, entende o drama dela, compadece-se dela e chora com ela. イエス様はあのヤモメを見て、あのヤモメの悲しみを見て、同情し、で、そのヤモメのに近寄るのです。A igreja dos meus sonhos é uma igreja que é capaz de ver nas pessoas mais do que o seu estereótipo, enxergar o coração delas e ser capaz de confortá-las nos seus momentos de dores. 私が想像する夢の教会は、そのある人の心を見出して、その人が大変な時に、励ましてあげることができる教会です。Eu já tive muitas ideias, muitos sonhos e muitas coisas na minha cabeça. Mas hoje o maior desafio que eu entendo, que a palavra me tem colocado, é a capacidade de poder acolher pessoas nos seus sentimentos de dores. 私は、教会の中でいろいろな計画や、いろいろなアイディアがありましたけど、今私が教会として思っていることは、教会に近寄ってくる人たち、あるいは痛みを持って近寄ってくる人たちを、その人たちを、抱きしめるように、受け入れて、その慰めようという気持ちなのです。Essa semana eu recebi um telefonema de uma jovem. 今週私はある青年から電話をいただきました。E ela disse: eu estou ligando só porque eu precisava compartilhar uma coisa e eu tenho o pastor como meu amigo, então eu estou ligando. Ela foi compartilhar de um drama que a família está vivendo devido à doença do pai dela. その青年は、先生、私は先生を友達と見ますから、今私は悩んでいることを先生に、明かしますと言って、自分の家族が、お父さんが病気なので、いろいろなトラブルを通っていることを話しました。Apesar da notícia não muito boa, uma notícia triste, eu fiquei muito contente porque poder acolher pessoas e poder orar com elas e chorar com elas e às vezes não falar nada, mas só ouvir ela abrir e verbalizar o drama que há no coração, queridos, é um grande desafio para mim e para você. E para mim, igreja, para ser igreja, precisa ser esse espaço onde pessoas podem abrir o seu coração e a gente acolher com os braços bem abertos a cada pessoa que se achegar até nós. 彼女が話したことは本当に悲しいことでした。でも私が嬉しかったことは、その人が私に近寄って悩んでいることを打ち明けることができて、私はその人のために祈り、また、何も言わなくてもいいけど、私はあなたのそばにいられるよと受け入れることができたことです。そのように、私の夢の教会は、そういう悩んでいる人たち、痛みを、担いでいる人たちが教会に来て慰められるように私たちが受け入れられるような教会になってほしいなと思います。Em seguida, Jesus mandou parar o enterro
tocou lá que diz na esquife, no tipo de caixão que eles usavam, e ordenou que aquela pessoa se levantasse. イエス様はその葬式を止め、担いでいた缶を、に触れ、そこで若者よ、さあ起きなさいと言われた。A igreja dos meus sonhos é uma igreja que exerce autoridade em nome de Jesus. 私の夢見る教会は、イエス様の名によって権利を、使う教会であります。Não é só de levantar mortos, ressuscitar pessoas, mas quantas pessoas passam por angústias, por aflições, por perturbações que não vêm do Senhor, e na autoridade do nome de Jesus nós podemos ajudá-las a sair, às vezes, de um quadro depressivo e coisas desse tipo. この場に書いているように、ただ、死人を蘇らせる、奇跡ではなく、いろいろ神様から来ない、悩み事、また騒がし、そういうこのものを聞いて、イエス様の皆によって、その人がそれから回復されるようにと祈ることも、そういう奇跡の中に入るのではないのでしょうか。Em seguida, Jesus pegou aquele jovem ressurreto e diz o texto no versículo 15 que ele restituiu aquele jovem à sua mãe. で、15節には、その、死人が起き上がって、イエス様は彼を取り、母親にお渡しになったと書いています。A minha igreja dos meus sonhos é uma igreja que restitui filhos a pais e pais a filhos. 私が想像している教会は、子供たちを親に渡す、親を子供たちに渡す、そういう、活動がある教会だと思います。Não no sentido de dar vida a quem estava morto, mas quantos relacionamentos, pais e filhos, filhos e pais, e mesmo dentro do casamento, não estão mortos? Quantas famílias não possuem mais relacionamento, pais e filhos, filhos e pais, marido e mulher? 死人を蘇らせるということを、その実際のものではなく、でも、親子関係の中で、誰かがもう関係がないので、親が死んでいる。また、夫婦の間にももう関係がバラバラになっても関係がないというのを神様が回復することができるのです。A minha igreja dos meus sonhos é uma igreja que faz isso, que ajuda pais a se aproximarem de filhos, filhos de pais e marido de mulher. 私が想像する、夢の教会は、親子関係が元通りにもっと良くなる。親と子供の関係が良くなる。夫婦の関係が良くなる。そういう教会を想像しています。Lá em Tangará eu tive com um casal, falei para ele que quero que um dia ele venha dar um testemunho aqui. E esse irmão, ele teve o casamento terminado, eles separaram, a esposa saiu de casa. E anos mais tarde, por obra de Deus e milagre de Deus, Deus disse para ele retornar à esposa, ex-esposa, porque já no papel já tinha ocorrido a separação. E ele, em obediência ao que Deus mandou, eles reataram. E Deus tem reconstruído aquele lar de uma maneira tão bonita. É tremendo saber que no mundo onde as pessoas às vezes descartam os relacionamentos com tanta facilidade, Deus tem restituído casamentos que já tinham acabados. É coisa tremenda. Eu quero trazer eles um dia aqui para compartilhar com a igreja sobre a experiência deles. タンガラダ制覇のある、兄弟の、証なのですけど、その兄弟は、夫婦が仲が悪くなって、離婚しました。奥さんは家から出て、書類も、別々になるという離婚しました。で、ある時、神様がその旦那さんに、あなた自分の元の奥さんに戻りなさいと言われて、その言葉によって
その旦那さんは奥さんと仲直りしてまた結婚し、で今教会では本当に、神様の技だと見えるように、その人たちは仲が本当にいいのです。Seguindo o texto diz que as pessoas ficaram maravilhadas com o que tinha acontecido e glorificavam a Deus. そこで、人々はみんな恐れを抱き、神様に、栄光をと言ったのです。Para mim, a igreja dos meus sonhos é uma igreja que reconhece a grandeza de Deus e o glorifica. 私が夢見る教会は、神様が本当に大いなる方であるということを認め、本当に神様の皆を褒めたたえる教会なのです。Talvez você pense, rapaz, isso aí tem que ser mesmo, mas você há de convir comigo, que nós temos muito mais facilidade de pedir, de se admirar, do que levantar as mãos e dizer, louvado seja o Senhor. Bendito Deus que nos tem dado isso. Como é bom esse Deus em que nós cremos. 先生、それは教会だったら当たり前のことではないのでしょうかというかもしれないけど、私たちの人生を見ると、私たちは、神様に求める時間、また、とかいう、気分の方が多いのでしょう。そういうことも、私たちは本当に神様が私たちにくださったこと、本当にいつも褒めたたえているのでしょうか。Sabe quando o louvor é daquele louvor 10, assim, aquele louvor gostoso? Não é quando o dirigente é bom, quando a banda toca muito, quando o dirigente é todo cheio de treg aqui e mexe com todo mundo. Não é. O louvor realmente é gostoso quando nós permitimos que motivos de gratidão a Deus brotem dos nossos lábios em forma de música, em forma de cântico. Aí, meu filho, pode ser música velha, nova, com banda, sem banda, nós vamos louvar o nome do Senhor. 私たちが賛美の間にどの賛美がいいのかと見ますと、司会者が良ければ私たちはもっとよく歌える。そういう見かけのものではなく、私たちがこの礼拝に立ち、賛美している間に本当に神様に、感謝の気持ちが溢れていて、その感謝の気持ちが歌になる。そういうところが一番賛美がうまい、上手、神様が認めてくださる賛美ではないのでしょうか。Versículo 17 diz que a notícia a respeito foi divulgada por toda a Judéia e por toda a circunvizinhança. イエス様のこの話がユダヤ全土に及び、付近の至るところに広まったと書いています。Todo mundo começou, rapaz, você viu a história daquela viúva lá tal, e a coisa foi de boca em boca esparramando para tudo quanto é lado. あんたやもめの子供のこと聞きましたかとみんなが、一人一人にそうやってばらまいていく話でした。A minha igreja dos meus sonhos é uma igreja que proclama, que fala daquilo que Deus tem feito no nosso meio. 私の夢見る教会は神様がなさってくださった技を私たちは証ししながらそう言って生きていく教会です。Nós, às vezes, falamos muito pouco do que Deus tem feito. 私たちは神様が私たちになさってくださることをあまりしゃべりません。Eu vou fazer dar uma espetadinha aqui, para passar uma fofoquinha, assim, aquela notícia quente, a gente passa, não é verdade? Mas para compartilhar a bênção de Deus, a gente pensa, será que isso não vai ser, o irmão vai pensar de mim? A gente pensa tantas vezes antes de repassar o que Deus tem feito, mas uma fofoquinha é tão fácil da gente repassar, não é verdade? 考えてみると、人の悪口を言うのは私たちの口は早いのですけど、神様が私たちに何か恵みをくださった、与えてくださった、その話を話すのは、言ったらちょっと悪いかもしれない、私が自慢しているように見えるかもしれないと言って、言わない時があるのではないのでしょうか。Gostei da palavra do Alex, encorajando o pessoal a compartilhar e encorajando a igreja a vir ouvir o que Deus começou a fazer no meio dos jovens.
E nós temos que declarar com a nossa... Não, Deus já fez, Deus sabe, Deus conhece tudo, Ele conhece meu coração. Mas a gente não sabe. E é preciso que a gente aprenda a compartilhar e a falar e divulgar e espalhar a todas as pessoas o que Deus tem feito. Em outras palavras, isso é evangelizar, convidar as pessoas a conhecer esse Deus maravilhoso. ローフォールの司会者が今日証し、青年大会で行った技を証しし、また、もっとの青年が証しするのを聞きたいならば、今日のお昼の礼拝に来てくださいと招待したその運動は本当に幸いです。私たちもそのように、神様の技を皆様に話さなければいけません。それはどうしてかというと、神様は私たちが話しても神様が知ってくださったんだから当たり前だけど、神様は知っています。でも教会は知りません。あなたと神様だけに行ったことですから、私たちがそういうことを聞いて、精霊的に成長しますので、それは、evangelismo era o quê? 伝道ではないのでしょうか。Nós vemos aqui 5 pontos dentro desse texto que poderia ser a igreja dos nossos sonhos. この箇所を見て私たちは5つのポイントを学びました。Uma igreja que vê a necessidade das pessoas e conforta. 人が助けを求めているのを見て、その方向に助けてあげる。Uma igreja que exerce autoridade em nome de Jesus. イエス様の皆によって権利を使う。Uma igreja que restitui filhos aos pais, e pais aos filhos, marido à mulher e mulher ao marido. 子供たちをお父さんに渡す、お父さんたちを子供に渡す、また奥さんを旦那さんに渡す。Uma igreja que reconhece a grandeza de Deus e o glorifica. 神様が最大な方であるということを認め、神様を褒めたたえる教会になることです。Uma igreja que proclama aquilo que Deus tem operado. 神様がなさってくださっている技を証しする教会になりましょう。O que nós precisamos fazer para que a igreja do nosso sonho venha se tornar realidade? では、夢に見ている教会を現実に持ってくるにはどうしたらいいのでしょうか。 Descarta essa história de que lá no céu essa igreja vai existir. Vamos pensar pé no chão. 天国にしか起きないんだと、そういう考え方を捨てましょう。Uma igreja assim, ela não cai do céu pronto. あっという間にそういう教会はできません。Uma igreja assim não é o pastor Almiro orando, um dia Deus deu uma varinha mágica para ele traz aqui no púlpito, prega e agora todo mundo fica quietinho, que eu vou bater a varinha mágica e vai nascer a igreja dos nossos sonhos. 例えば、パストラ・オミルが祈って、ある礼拝の時に、なんていうの、モーセみたいな杖をついたら、できた。そういう風にできるのではないのです。Uma igreja assim precisa ser trabalhada por mim e por você. 私とあなた方が務めて、できる教会なのです。Uma igreja assim para se tornar realidade depende de mim e de você. そういう夢見る教会が現実になるのには私が必要です。またあなたも必要なのです。 Precisa haver da minha parte e da sua parte compromisso e consagração. 私もあなたも神様にと共に歩んで契約して、献身が必要なのです。 Convido cada de nós nessa manhã a nos comprometermos para sairmos dos sonhos e caminharmos para torná-la realidade. この朝、イエス様の前に立ち、私たちは各個人の決心で私も今聞いた夢の教会が現実になるように努めたいという気持ちを神様に告白いたしましょう。 Vamos orar. 祈りましょう。 Ora para Deus agora e faz compromisso diante dele. Deus, eu quero tornar realidade a igreja com que sempre sonhei.
神様は私はいつも夢見ている教会を現実にしたい、そのために努めますと告白してください。Senhor Deus, às vezes nós podemos estar perto disso, às vezes podemos estar longe, mas nessa manhã eu quero pedir que Teu Espírito Santo encoraje a cada um de nós a sermos uma igreja mais acolhedora, a sermos uma igreja que exerce mais autoridade no Teu nome, a ser uma igreja que restitui paz a filhos, filhos a pais, marido a mulher, mulher a marido, a ser uma igreja que reconhece o que o Senhor faz e glorifica o Teu nome, a ser uma igreja que proclama a todas as pessoas o que o Teu tem feito. Ajuda-nos a ser esta igreja, como cantamos hoje pela manhã, começando comigo, começando com cada um de nós. O Senhor possa tornar realidade isso, Pai. Eu entrego nas Suas mãos, peço a Tua bênção em nome de Jesus. Amém.